Estamos aqui no Zócalo, coração da cidade do México, aqui nessa cidade histórica do México, e vamos mostrar para vocês um pouco da cultura e da história desse lugar. Então aqui era a cidade Aztecas de Teotitlán, né? Era uma das cidades mais importantes aqui do Império Aztecas e foi tomada pelos espanhóis, né? Pelo Hernán Cortés, né? Pela coroa espanhola. E dizem que quando a cidade era tão magnífica, tão bonita, que quando os espanhóis chegaram aqui, né? Um deles escreveu que eles não sabiam se ele estava tendo um sonho ou se era realidade, né? Tão surreal que era a cidade. A cidade tinha um sistema de aquedutos, né? Que trazia água aqui para o centro da cidade e era-se muito avançada para a época. Tô lembrando a China já, os alto-falantes, né? Os alto-falantes não conseguiam entrar. Agora a gente está aqui em Coyoacán. Coyoacán é um dos bairros mais tradicionais do México, um dos mais antigos, inclusive, da América Latina, né? Então, antes do período pré-colonial já existia o pessoal que habitava aqui, né? E aqui, ó, vamos esperar um pouquinho aí. E aqui nessa casa, né, a Casa Azul que eles chamam, é onde nasceu a Frida Kahlo, onde ela nasceu e onde ela viveu, né? E depois da morte dela em 58, o pessoal transformou em um museu, né? Então aqui começou a carreira artística dela. Ela nasceu em 1907, mas aí ela falava que ela tinha nascido, na verdade, em 1910, por conta que é o ano que começou a Revolução. Ela queria ter o nome dela atrelado à Revolução, né? Porque depois ela defendeu causas comunistas, enfim. Então foi aqui que ela nasceu, aqui que ela começou a pintar. Ela teve um acidente, né, quando era adolescente, e ela fraturou quase todo o corpo. E aqui ela ficou presa no quarto dela, né? Então o pai dela comprou uma tela para ela pintar e ela colocou um espelho acima da cama dela e ela ficava fazendo autorretrato. Foi e a Frida é muito famosa pelos autorretratos, né? Tem quase a maioria das pinturas dela tem a cara dela, com algum misticismo, com alguma mistura com animal, com temas aqui do México. É muito famosa aqui. Um bairro realmente mexicano, né? A gente tá no centro da cidade do México, tem muita parte moderna, muitos outros bairros, né? As avenidas mais largas, mas aqui você vê que é construções mais baixas, bastante coisa no período colonial, né? Então é bem característico aqui do México. A Frida ela foi casada com o Diego Rivera, que era um muralista muito famoso no México. Inclusive eu estava lendo sobre o Diego Rivera. Ele foi olha que lugar bonito. Olha, bonito. Ele foi dos artistas que deixou popular as Catrinas, porque ele fez um mural sobre as Catrinas, né, que a gente vai ver muito aqui no Dia dos Mortos. Então ele foi um cara que inspirou muito, ele era muito famoso, né? E a Frida entrou, ainda mais jovem, entrou num círculo de amizade onde tinha ele, mostrou as obras dela para ele gostou, os dois começaram um romance bem conturbado, porque antes dela ele já tinha tido 2 mulheres, né? E não foi um relacionamento muito fácil. Ele era acho que mais de 20 anos mais velho que ela, né? Ele até falava na época, os pais dela, que foi o casamento de um elefante com uma pomba. E foi conturbado, mas entre idas e vindas ficaram juntos até ela morrer, né? Ela morreu bem nova, com uns 47 anos, em 56 acho que foi, e eles continuam juntos. E eles gostavam muito desse bairro aqui, né? Um bairro muito tradicional, boêmio aqui da cidade. A gente, como sempre, chegou cedo, né? Muito cedo. Tá montando tudo ainda. Né, tem esse costume de madrugar. Olha que a gente veio de longe, a gente tá uns 20 minutos daqui de carro.
A gente está aqui na Cidade do México e está no Dia dos Mortos aqui, né? Aí o pessoal sai fazendo um monte de altar aí para homenagear as pessoas que já se foram. E esse aqui em Coyoacán está homenageando, né, as grandes estrelas do futebol, né? O Pelé tá ali, eu já vi. Eu fui lá atrás até para ver o nome naquele outro do Brasil ali, é o Garrincha, ele está aqui também, ó. Então tem um monte aqui, tem o Maradona, Di Stefano, o Paulo Rossi, o Franz Beckenbauer, só os ícones aí do futebol. Ficou bonito pra caramba, né? Ficou legal. E o México, né, teve a Copa de 70, foi aqui onde o Brasil foi campeão, né, com Pelé inclusive, no Estádio Azteca, que é aqui na Cidade do México, e vai abrir a próxima Copa do Mundo também o ano que vem, né? Legal pra caramba. Agora aqui em Coyoacán, no centro de Coyoacán, é onde tem essa Praça dos Dois Coiotes que deu que deu origem ao nome aqui do bairro, né? Coyoacán na língua indígena significa terra dos coiotes, né? Então, isso aqui antigamente era terra de coiote, né? E o pessoal que morava lá atrás, quando eram os indígenas ainda, deram o nome pro bairro, né? Então é bem simbólico aqui na praça. O bairro aqui, como eu falei, é um bairro bem tradicional, né? Tem a igreja aqui, a gente entrou lá, muito bonita. Tem a praça aqui com artista de rua, muita comida de rua. Tem a feira também aqui de Coyoacán, o mercado de Coyoacán, que depois a gente vai lá ver se ele abriu, né? E é onde a Frida Kahlo viveu, o negócio a gente falou, né? Então diz que era bem boêmio, né? E aí o pessoal fala, não, vai para Coyoacán porque ele lembra muito o México mesmo, né? Bem tradicional mexicano, né? Queimando uma incenção brava aqui. Tá. Esses mercadões aqui, eles já são, por si só, já são muito legais, né? Aí você pega e chega na época do Dia dos Mortos, olha como é que fica, né? Que legal. Aí a caveirinha por 100 pesos. O peso tá mais ou menos 30 centavos. O povo astecas, eles eram chamados Azteca por causa de Aztlán, que diz que era uma região meio mística aqui do México, né? Ainda não foi comprovada certinho onde que se situaria essa região de Aztlán, mas eles eram conhecidos astecas por conta de Aztlán. Só que astecas era todo um povo, é igual os tupi no Brasil, né? Era todo um povo, né? Então dentro dos astecas tinha vários outros povos, né, que descendiam deles, né? Entre eles os mexicas, que é uma das tribos astecas, né, que tem a origem do nome, né? Uma das hipóteses do nome do México vem dos mexicas, né? E os mexicas, eles saíram em busca de uma terra mística, né? Onde seria um paraíso para eles. E para eles achar essa terra mística, eles tinham uma lenda que teria que ter no meio de um lago, né, uma águia comendo uma serpente em cima de um cacto. E eles, segundo a lenda, eles encontraram este lugar, né? E esse símbolo ficou muito emblemático, como a gente já falou, que ele faz parte hoje da bandeira do México. Olha lá, ele tem uma águia comendo uma serpente em cima de um cacto. Vamos pegar uns shows igual o do Chaves, né? E nesse lugar aqui que é mó famoso, né? O Brasil tá lotado já tá lotando de gente. Eu achei barato. Cada churros é 16 pesos. Aí você escolhe o recheio. O recheio não, né? Onde você vai. Eles falam dips, né? É o molho, né? É o molho, é. Aí eu só achei falta do doce de leite. Aí tem leite condensado, goiabada, chocavilã, e esse outro que eu não sei o que é cajeta, não sei o que é. Experimentar, isso é. Quentinho. E o bairro é top, né? O bairro é uma delícia, o bairro tem uma praça que é bem arborizado, né? O período pós-tomada, né, da coroa espanhola aqui da
de Teotitlã e fundação da Cidade do México, né? Esse período pós, né, a conquista do México é conhecido como período dos vice-reinados, porque a coroa espanhola governava da Espanha e ela colocava um vice-rei aqui para tomar conta da região. E esse vice-reinado ele foi até a independência do México. Agora aqui dentro da Arena México, já todo trajado, né? Todo a rigor. A Arena México é o máximo, o símbolo máximo da luta livre mexicana, né? Os lutadores que começam em outras arenas menores, eles sonham um dia vir aqui lutar, né? Porque assim, falou de luta livre no México, é aqui a Arena México. A luta de máscara, né, não era mexicana, ela foi trazida aqui por um empresário mexicano nos anos 30 e de lá para cá se popularizou, né? Se popularizou. E o povo gosta mesmo, o pessoal realmente torce, vibra, olha lá. Vencedores deste encontro, Rei Cometa e Espírito Negro. Os heróis, os mascarados, né, eles nunca tiram a máscara, né? Mesmo em entrevista, eles sempre mantêm, porque se perder, se tinha que tirar a máscara, o pessoal conhecer eles de verdade, acaba o mito, né? A luta é dividida entre os técnicos e os rudos, né? Que é os rudes, né? Então os técnicos geralmente são os mocinhos e os rudos são os vilão, né? E o pessoal torce mesmo, o pessoal vibra, torce. O negócio é meio emocionante. Espanto Júnior! Estão massacrando o cara lá. É muito legal, é tudo encenado. Bom, mas o pessoal tem que ser assim, atleta para fazer um negócio desse, né? Eles falam que muitos golpes são de verdade, assim, acaba acertando mesmo, né? Então o pessoal tem que ter um preparo muito grande, muito grande. O Místico, esse lutador que tá lutando agora, o pessoal super ovacionou ele. Eu tava lendo aqui, ele é um dos maiores lutadores de luta livre mexicano, super reconhecido. E tem o Máscara Dourada também que tá aí, também é muito famoso, né? Então assim, o pessoal ovaciona, o pessoal leva muito a sério. Mas é porque eles não sabem quem que vai ganhar. Após a independência do México, né, o primeiro presidente mexicano, Benito Juárez, que inclusive estampa uma das notas aqui do peso mexicano, teve uma sucessão de presidentes até chegar no Porfírio Díaz, que foi um dos presidentes mais emblemáticos aqui, que foi um ditador, na verdade, ficou por muito tempo no governo, e com ele, no final do governo dele, culminou com a Revolução Mexicana. Agora aqui em Xochimilco, nas Trajineiras, né? É um passeio clássico aqui, o pessoal tá bem animado. É um passeio clássico aqui porque ele é tradicional, porque ele remonta os tempos dos astecas, quando eles navegavam, né? Porque as cidades aqui, elas eram a cidade, pelo menos aqui onde era a cidade do México, Tenochtitlán, ela era uma cidade de rios, né? Então o pessoal usava muito esse tipo de transporte. Então é uma maneira de você voltar aí na tradição, nas tradições antigas. Aí você vai andando, aí pegou essa zona turística, aí vai passando nos lugares, se você quiser comprar as coisas ou não. E também vai passar nos mariachis, né? Se você quiser também comprar a música deles, ouvir. É bem emblemático, bem turístico. Ele tava falando, esse rolê aqui é parecido com o passeio de Tigres na Argentina, né? Na Argentina você vai em Tigres, você dá um passeio no delta do rio, né? Vai ver nas casinhas, aí tem um áudio guia, né? Legal pra caramba. E o passeio da Ilha da Gigoia também, no Rio de Janeiro, né? Na Barra da Tijuca. É bem parecido, você pega também um barquinho e fica andando lá, é gostoso.
Mas isso aqui não tá vendo, o pessoal vem pra encher a cara, acho que é muita tequila, né? Fica 3 horas, né? Fica 3 horas andando aqui, né? Tem que estar bem animado mesmo. Aí eu tava falando com o nosso piloto ali, falou, foi 42 anos que ele trabalha aqui, imagina. Que eu vejo eles empurrando, falei, tem que ter força, né? Ele falou, não é força, é a manha. Eu falei, então tá bom. Terminando nosso rolê aqui, é legal, né? Gostou? É tradicional, né? Falei, igual outros passeios que a gente faz, né? O pessoal bem animado. Aí quando vem tem que ver, né? A gente já pegou esse aqui, que vem só a gente, né? Aí tem pessoal que vem em grupo, pessoal que é legal quando vem em grupo, né? O pessoal fica bem agitado, né? No, es pino. Ah, um pino? Sí. Ah, um remo de pino. No, el bambú es hueco por dentro. Ah, é zueco. Ese no sirve. Aí o pessoal usa isso aqui é um pino, né? Que eles usam. É um tronco de pino para poder guiar o barco aqui. E usa também para amortecer, né? Ele falou que tem que ser firme porque se o outro barco encostar, ele consegue amortecer. Agora terminando nosso passeio no embarcadero, agora a gente vai lá para Mistquik, um cemitério famoso no Dia dos Mortos. E aqui é o embarcadero, olha lá como é que é. É bem simples. Aí você chega aí, né, negocia o preço. A gente pagou 1.200, né? Achamos caro, né? Porque na internet falava mais barato. Eu acho que vai dar pichincha aí, né? Mas aí reservou o motorista, o piloto é só pra gente. Como fizemos o passeio de 1 hora, se você quiser parar nos lugares, você para. Se não, você só vai e volta. É bem tranquilo, interessante para conhecer, né? Viver um pouco aí da cultura. A cidadezinha aqui é bem agitada, né? Eu percebi os motoqueiros, eles vão acho que na cidade, para angariar os pessoal para vir para cá. Aí não sei como é que eles fazem aí depois, mas eu vi o pessoal trazendo, eles vão seguindo os carros. Mas é bem tranquilo, né? Eu achei no geral bem... tem que tomar cuidado. Tem que tomar alguns cuidados, mas eu achei bem seguro assim a cidade do México, não, né? Cuidado. Pelo que o pessoal falava. Turismo, né? É. E assim, nós estamos falando da cidade do México, mas esse aqui é um distrito bem distante. Seria tipo uma grande São Paulo, uma cidade bem distante, tá? Deu mais de 1 hora lá do centro onde a gente tava pra cá. E agora mais 1 hora pra gente ir até Mistquik. Hoje o México mistura muito essa questão da tradição, né? Essa questão do sincretismo, porque hoje é um país bem católico, né? Mas ele traz muito ainda desses povos pré-hispânicos, né? Muito daquela cultura que tem no país hoje, ainda daqueles tempos, né? E o México moderno também trouxe figuras importantes, igual Frida Kahlo, que também a gente visitou lá onde ela morava, tal. E é esse país enorme, né? Um dos maiores do mundo em termos de economia, em termos de população e em termos de território. Agora aqui no bosque de Chapultepec, esse nome é bem difícil de dizer, mas ele quer dizer, a gente estava lendo ali na placa, até um gafanhotinho, ele quer dizer Morro dos Gafanhotos, né? Ele é um dos maiores parques, né, da América Latina, um dos mais importantes, e eles falam que aqui é maior inclusive que o Central Park, e recebe cerca de 20 milhões de pessoas por ano. Ele é muito importante porque está no centro da cidade do México, né, uma das maiores cidades do mundo. Então, a cidade do México, assim como São Paulo, outras megalópolis gigantes, eles têm essa luta, né, entre cidade, qualidade de vida, e investe bastante nos parques. E esse aqui, ele é muito conhecido porque se passou muita história aqui dentro, e ele tem o castelo de Chapultepec, que é o único castelo real da América Latina, né? Que foi construído para abrigar o vice-rei aqui da Espanha, né? É o vice-rei da Espanha porque o México era um vice-reinado, né? Eles tratavam assim as colônias deles, né? Como vice-reinado tinha o vice-rei. Então ele foi construído para abrigar o vice-rei. O castelo é alto, né? Olha lá, ele é super alto. Eu achei que fosse menor, né? E ele é muito bonito. Esse castelo, como eu falei, ele foi construído para abrigar a vice-realeza, né? O vice-reino aqui da Espanha. Depois ele passou por várias outras funções, colégio
colégio militar, e hoje ele é um museu, né? Ele é um museu. A independência do México, ela acabou em 1825, né? A independência do México, né? Aí, aqui nós temos a dimensão do tamanho do parque, olha. Já subindo aqui a rampa de acesso ao castelo, que está bem alto. Aqui você tem uma visão de parte da cidade ali. Esse monte aqui, por ser um lugar bem alto, né? Já no tempo dos astecas, quando tinha aqui a cidade de Teotihuacan, eles já usavam aqui para levar água para a cidade. Os astecas já tinham um sistema de aqueduto bem moderno para a época. Aí, pessoal, agora aqui dentro do castelo de Chapultepec, a gente pagou 100 pesos para entrar, mais 100 pesos por pessoa, mais 65 pesos para poder usar a câmera, né? Não pode usar microfone aqui, eu já imaginava, né? E não pode fazer vídeo profissional, então aquelas câmeras maiores, iluminação, também não pode flash, né? Segundo eles, para preservar aqui as instalações, né? Como eu disse, o castelo aqui de Chapultepec é o único castelo real da América Latina, né? Ele foi construído aqui pelos vice-reis da Espanha, que estava aqui no México, né? Porque o México, na época colonial, era um vice-reinado da Espanha. Foi construído por eles. Depois, quando caiu, né, proclamaram a República aqui, ele serviu de colégio militar e hoje é um museu que abriga aí peças da época da monarquia, depois da época já da República, depois da época da Revolução Mexicana. Vamos conhecer um pouco mais dele aí, da história mexicana. Esse mural aqui no museu, ele representa bem aqui a Revolução Mexicana. Ali está o Porfírio Dias, inclusive pisando em cima da Constituição, enquanto ele assiste uma apresentação, né? E aqui já tá vindo o povo que estava vindo lutando, né? E aqui, ó, nessa parte aqui, tem várias figuras aí representadas da Revolução. Entre elas o Emiliano Zapata, Pancho Villa, o próprio Carranza, Madero, foi todas figuras centrais, né? A Revolução Mexicana, ela começou em 1910, né? Quando eles começaram a tentar derrubar o Porfírio Dias, somente o Madero, né? Que queria ter uma chance de ser presidente, porque até então as eleições eram todas fraudadas, porque o Porfírio Dias era um ditador. E ele começa essa revolução junto com esses caudilhos, esses guerreiros, né? O Emiliano Zapata no sul, Pancho Villa no norte. Eles começam essa revolução. A revolução, ela não terminou com a caída do Porfírio Dias, que depois ele acabou se renunciando, o Madero assumiu, porém o Madero não atendeu tudo o que o povo queria, né? O que a revolução queria. Então ela continuou. Depois o Madero foi assassinado, entrou um general dele que virou presidente, enfim, no fim a revolução durou mais de 10 anos, né? Ela acabou ali depois com o assassinato do Emiliano Zapata e do Pancho Villa, mas, né, ela terminou com o assassinato, e porém o México é um dos primeiros países a conceder direitos trabalhistas, né? Ele foi bem embrionário nessa parte aí, né? Então por isso que a Revolução Mexicana é muito conhecida, muito conhecida. A Frida Kahlo, ela nasceu em 1907, né? Ela mudou, falou que nasceu em 1910 porque ela queria a data de nascimento dela atrelada ao início da Revolução. Você vê quão emblemática ela é para o povo mexicano, né? Então a guerra contra os Estados Unidos, né, a guerra Estados Unidos-mexicana, ela começou evidentemente na fronteira, ela foi ganhando forma, né, no território mexicano, e a última batalha, né, o fim, né, da guerra, ele é simbolizado aqui no castelo. E esse monumento aqui, né, aos defensores de la pátria, né, aos ninhos heróis, como eles chamam também, foi erguido a 6 cadetes que defenderam o castelo até a morte, né? Sendo que o último dele, ele se enrolou na bandeira mexicana e se jogou, né, do castelo, né?
para um símbolo de patriotismo, né? Para falar também que os Estados Unidos não tomou o castelo, né? Então, em homenagem, eles ergueram esse monumento aqui bem na entrada aqui do parque. Mas tem várias cidades dos Estados Unidos que faziam parte do México. Sim, tem várias cidades, né? Toda a Califórnia, Novo México, Texas, Utah, né? Tudo era parte daqui do México, né? E o México perdeu. Maior ainda. Ah, era quase o dobro do território que ele tinha. E a gente finaliza aqui a nossa viagem pelo México, né? Foi vários dias aqui, conhecendo a capital, algumas cidades também aqui da região, mais a região lá de Cancún. E o nosso agradecimento, né, ao povo mexicano por ser tão acolhedor, tão gente boa, né, tão festeiro, né, um povo muito alegre, né? Acho que lembra bastante os brasileiros, né? E ficam com essas imagens aqui do Zócalo e até a próxima aventura.